Olá pessoal do sétimo ano, tudo bom? Tudo beleza? Então mais aqui uma aula, dessa vez é atividade, aula não, atividade de revisão, né? Para mais um visto avaliativo. Então essa atividade aqui, ela não tem muita novidade em relação à atividade anterior. Então o que vai acontecer aqui? Você simplesmente vai lembrar-se da atividade anterior. Então, qual é? É sobre o Possessive Case. Possessive Case. Então, o que é esse Possessive Case? Nós temos a frase aqui, eu expliquei no tutorial passado, explicando como responderia a atividade. Então, basicamente, eu vou usar só o sujeito e o objeto que o sujeito possui. Então, aqui, ó. July has a bus. July has a bus. Quem é o sujeito? July. O que é que ela possui? Bus, um ônibus. Então, July tem um ônibus. Então, para eu passar, lembrem-se disso. Quando o sujeito ele for simples e não tiver S no final do sujeito, no final da palavra, que é o sujeito, não tiver S, o que eu faço? Eu coloco apóstrofo e S no final do sujeito, né? Então, analisando a frase aqui de July, na letra A da primeira aí, July has a bus. Então, Júlia tem um ônibus. O sujeito é simples, né? Formado por um só elemento. Então, e na palavra July não tem S no final. Então, o que eu faço? Coloco July, coloco primeiro o sujeito. Como não tem S, aqui é um Y, então eu coloco apóstrofo e S. Quando não tiver S no sujeito simples, eu coloco o quê? Eu coloco apóstrofo e S. Sim, professor, e aí? Aí eu coloco o objeto que ela possui, que no caso é bus, ônibus. Bus. Bus. Ficou esquisito, né? Não é a mesma coisa que escrever no quadro, né? Então, July bus, ônibus da Júlia. Ônibus de July. Muito bem, então vamos aqui para a próxima, a letra B. A letra B, my friends have a car. Meus amigos têm um carro. Pessoal, my friend, meus amigos, observem aí. Continua sendo sujeito simples, né? Porque o núcleo principal é friends. Só que nesse sujeito simples, pessoal, por exemplo, na palavra friends, a palavra friends, friends, tem S no final? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Se já tem S no final, não vai ser mais preciso eu colocar o S, né? Porque já tem S no final. Então, o que eu faço então? Só coloco o apóstrofo. Então, my friends tem um S, então eu só coloco o apóstrofo. Já tem S, então só coloco apóstrofo e coloco o objeto que ele possui, que no caso é car. My friend's car. Carro dos meus amigos. Bem, pessoal, aí vocês olham as demais, ó. Steve, na letra C, Steve tem S? Não, então apóstrofo S. Aí depois coloca o objeto que ele possui. Agora, essa letra C, aliás, a letra D, Peter and Paul have a one brother. Peter e Paul têm um irmão, letra D, gente, não vão se perder, na letra D. Peter and Paul have one brother. Peter e Paul têm um irmão.
Observem, pessoal, o sujeito ele é o quê? Composto. Por quê? Porque tem duas pessoas, o núcleo é formado por duas pessoas, Peter e Paul, então o sujeito é composto. Se o sujeito ele tem mais de um elemento sendo composto, então eu vou colocar S na última pessoa, eu vou colocar apóstrofo S na última pessoa. Quem é a última pessoa? É Paul, então fica assim, ó, Peter and Paul. Aí o que eu coloco? Apóstrofo S. Apóstrofo S. Mas por que, professor? No Paul não tem no Paul não tem S? Sim, mas mesmo que tivesse S no final, eu não poderia colocar, digamos, só o apóstrofo, porque o sujeito é composto. O sujeito sendo composto segue-se a mesma regra, né? Apóstrofo S. Viu? Por que tem apóstrofo S aqui? Porque o sujeito é composto. Então aqui, ó, já na letra E, pessoal, na letra E, Thomas, e aí tem S? E como é que se faz quando tiver S? O sujeito simples, como é que se faz quando tiver S? Apóstrofo I, S. Não é assim. Quando já tiver S, eu só coloco o apóstrofo. Então, por exemplo, se fosse Lucas, é o mesmo caso daqui, ó, Thomas. Se fosse Lucas, sujeito simples, só colocaria o apóstrofo. Se não tiver S, apóstrofo S. Se o sujeito for composto, Peter, Paul, tem dois ou mais pessoas, dois ou mais elementos, o que eu faço? Mesmo que um dos elementos terminasse em S, colocaria apóstrofo S. Opa! Bem, só voltando aqui. Bem, pessoal, esta segunda, ela não tem nenhuma novidade, né? Esta segunda não tem nenhuma novidade. Sabe por quê? Porque vocês vão passar para o Simple Past. Qual é a regra do Simple Past? Qual é a regra do Simple Past? O que eu vou mudar vai ser somente o verbo, né? I like descia, eu gosto do mar, letra A, o verbo é like. Peter and travel in New York, letra B, Peter and travel in New York. Peter viaja a Nova York, então travel é o verbo. Susan study English, Susan estuda inglês, letra C, o verbo é study. Students visit museum, os alunos visitam o museu, então o verbo. Sarah cry for you, Sarah chora por você, então cry. Pessoal, vamos fazer o seguinte, aí eu destaquei aí os verbos. Qual que é a regra, né? Se a palavra ela termina em E, por exemplo, a palavra love terminou em E. O que eu acrescento? Só o D, para poder passar para o Simple Past, para o passado, né? Vocês já tiveram essa aula. Agora, se não termina em E, por exemplo, a palavra work, eu acrescento o E e o D. Correto? Então vamos aqui. Certo, então vamos aqui, pessoal, olha. Like. Então eu vou ter que repetir toda a frase. I like. Terminou em E, coloco D. Aí repete o restante, né? Descia. Basicamente é assim, você tem que repetir a frase, não é mudar só o verbo, não. Eu estou dizendo que muda só o verbo é porque não vai ter alteração nos demais elementos da frase. Se não vai ter alteração, não é que não deva repetir, repete, mas altere só o verbo. Aí, pessoal, outra exceção, por exemplo, aqui study.
Quando a palavra ela termina em Y, junto com consoante, que no caso é study, olha aqui, ó, terminou em Y mais uma consoante, que é a letra D. O que que eu faço? Eu tiro o Y, e no lugar do Y coloco I, aí depois é que eu coloco o E e o D. Substituo o Y por I, depois é que eu coloco o E e o D. Observem as palavras, viu? Se terminar em E, só coloca o D. Se não terminar em E e nem Y, eu coloco o E e o D. Se terminar em Y com consoante, atenção, Y com consoante, não é com vogal. Se terminar Y com consoante, retira-se o Y, no lugar do Y coloco o I, depois o E e D. Então, acredito que a partir desse empurrão vocês consigam responder. Um abraço, até a próxima aula.